7 na 2 vezes menos 1 sobre 2. 7 na 2 vezes 1 sobre 2. Simplifica. Aqui também simplifica. 7 na menos 1 aqui. Aqui 7 na 1. Inverte a fração aqui. 7, 1 sobre 7 elevado no expoente 1. E aqui 7 na 1 dá um número 7. Esse número aqui é 7. Isso aqui é 1 dividido para 7. Né? Um fator de 1 sétimos. 1 sétimo é 1 sobre 7. Com certeza esse aqui é menor do que esse. Ok? Ó, indica assim. 1 sétimo. Pergunta? Fábio, Oi. eu acertei a última. Uhul! É nóis! É nóis! Eu tinha um joguinho, agora vocês vão achar ridículo, tá? Mas eu vou fazer. Eu tinha um joguinho que eu mostrava para meus filhos, que quando eles acertavam, o joguinho era muito legal, assim. E daí tu acertava, apareciam umas vaquinhas, assim, ó, com as mãos para cima, tu acertava no jogo, ele botava uma pergunta, daí ficava a vaquinha em pé, assim, ó, começava a dançar assim, era muito engraçado. Daí é isso que eu ia fazer agora, Maria. Uhul! Vamos lá. Ai, ai, esse senhor não tem senso de ridículo, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Qual é a próxima questão, então? Exercício de número 8. Escreva na forma de potência a expressão. Tá? Posso apagar? Posso, né? A bondade. Tenha bondade. Beleza, eu gostei de ver. Olha só, fiquei contente aqui, ó. Conseguiu acertar essa questão aqui, tá beleza. É um tipo de questão um pouquinho mais elaborada, né? Esse tipo de questão. Não te preocupe. Que bom. Ó. Exercício de número 8. Escreva na forma de potência a expressão. Então, o enunciado tem que escrever em forma de potência. Aqui tu tem x, raiz de índice 5 de x na 4. Tá? Bem simples essa questão aqui. Tá? Pode até pensar assim, mas o que é isso? Raiz dentro de raiz? É só aplicar a propriedade. Vem comigo que tu vai entender que é tranquilo. Olha só. Então, eu vou começar a trabalhar com essa raiz aqui. Como eu tenho que transformar tudo em forma de potência, eu vou ler essa notação aqui, ó, em forma de potência, porque eu preciso distribuir 4 fatores de x de 5 em 5. Então, vou copiar essa raiz aqui, copiar o x aqui, e como é que é essa leitura? Distribuição de 4 fatores de x, ó, 4 fatores de x de 5 em 5. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi com esse aqui, ó. Distribuir 4 fatores de x de 5 em 5. Tá aqui. Pronto. Agora, tu observa que tu tem divisão de bases iguais. X em cima, um fator de x em cima. E quantos fatores de x embaixo? 4 quintos. Então, o que tu vai fazer? Na divisão de potências de mesma base, tu copia a base e subtrai os expoentes. 1 menos 4 quintos. Tá? Bom, o ponto é 1 menos 4 quintos. Tá? Na prática, subtração ou adição com 1, a gente pega o denominador, multiplica por esse, eu vou até escrever aqui para vocês. Ó. Multiplica por esse e soma com esse aqui. Não pode esquecer do sinal aqui. Ó. E mantém o mesmo denominador. Né? Tu multiplica 5 vezes 1, 5. 5 menos 4 dá 1. 1 sobre 5 vai dar isso aqui. Tá? Na prática tu faz isso. Depois tu retorna no vídeo ali para tu ver que vai dar 1 sobre 5. Isso aqui que eu estou calculando.
Pega o de baixo, multiplica pelo de cima, o resultado soma com esse aqui, tá? Depois tu pega no vídeo ali. Ó, bota o 1 aqui de baixo, o MMC entre 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 4, 4. Ó, que eu falei, ó. 1 sobre 5. 5 menos 4, 1. Dividido por 5, né? Para tu lembrar aqui, ó, 5 dividido por 1 dá 5. Multiplica por 5 embaixo, multiplica por 5 em cima. 5 dividido por 5 dá 1. Multiplica por 1 embaixo, multiplica por 1 em cima. Né? Daí tu fica com 5 menos 4, com um denominador comum, 1 quinto. Então, 1 menos a subtração desses expoentes aqui, ó, deu raiz quadrada de x. 1 menos 4 quintos, 1 quinto. Daí a mesma coisa que para tirar de dentro dessa raiz. Eu preciso distribuir 1 quinto de fatores de x de 2 em 2. Certo? Então vamos lá. Ó. Vamos à distribuição. 1 quinto. Olha como é que eu vou usar aqui. Essa fração aqui, ó. 1 quinto. Ai, ai. Eu quero escrever uma coisa, minha mão quer escrever outra. Distribuídos. Professor, Sem. ali onde está a raiz de x. Vai ter que falar mais perto do microfone ou eu não sei, eu não estou conseguindo te entender. Professor, o que está dizendo? Qual é o sinal que está dizendo ali? Raiz ao quadrado de x? Não. É menos ou divisão de 4 quintos? Aqui é menos. Menos. 1 menos 4 quintos. É justamente a operação que eu estava fazendo aqui, certo, Wellington? Ok? Ok. Tá. Então agora eu preciso distribuir esse expoente aqui de 2 em 2, ó. Então eu escrevi assim, ó, 1 quinto de 2 em 2. Esse aqui é o traço de fração principal. E o que eu faço aqui, ó, debaixo desse 2, coloco 1, porque daí eu tenho divisão de frações. Então, eu vou ter x, divisão de frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 em cima, 2 embaixo. Então, isso aqui é x. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 2, 10. Pronto. X na 1/10. Em outras palavras, raiz de índice 10 de 1 fator de x. Beleza? Daí terminamos o exercício 8. Sim, beleza, é nóis, agora tu vem comigo. Se não tiver dúvida aí dessa questão, pega o teu livro na unidade 2. Tá? Só um pouquinho. Exercício 8. X na 1/10. Beleza. Pega o teu livro na unidade 2, então. Acho que é a página 6. Por favor, deixa eu ver que horas são aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre equações de segundo grau. Tá? Com uma ou com duas incógnitas? Oi? Com uma ou com duas incógnitas, sir? Com uma incógnita. Equação do segundo grau com duas incógnitas vai dar um sistema de equações do segundo grau, né? E daí depois tem as literais.
Deixa eu ver o livro 2, equações do segundo grau. Com uma incógnita. Certo? Muito bem. Posso apagar? À vontade. Então tá. Tenha bondade. É só para não ficar um silêncio. Eu tenho que dar umas cantadas. Né? Senão vocês pensam que o áudio sumiu. Ué, tá sem áudio. O senhor não está falando. Não, o senhor está falando. Está aqui. Muito bem. Equação do segundo grau. O que é uma equação? É uma igualdade entre expressões. Isso é uma equação, certo? Equação do segundo grau tem uma incógnita. Ele está dizendo, então, que existe um valor desconhecido. Tá? Algumas expressões existem valores desconhecidos. Quando a gente começa a estudar equações, tudo a gente quer equacionar, tudo a gente quer colocar, colocar dentro do modelo de equações. Né? Geralmente, o estudo de equações é um estudo do pensamento lógico. Né? Por que eu falo assim, ó, que o estudo de equações é o estudo de um pensamento lógico, é um estudo do pensamento lógico matemático? Porque geralmente, se tu tem uma série de operações, e quando eu falo operações, eu estou falando de procedimentos, certo? Uma série de procedimentos, é importante que tu parta de um ponto, chegue num resultado final, num produto final ali, certo? E tu consiga retornar, observando todas as operações, todos os passos que tu tem, tu consiga inverter esses passos para chegar ao valor original. Se o meu papo está muito filosófico, vou tentar trazer uma ideia mais tranquila para isso. Quer ver? Ó? Vamos trabalhar com números, e a gente sabe que esses números podem representar algumas aplicações, não digo do dia a dia, né? Mas algumas aplicações de investigação, por exemplo. Tá? Imagina uma situação, Sherlock Holmes estava assim, ó, existe um número, tá? Que multiplicado por 2 e somado 3 resulta em 21, tá? O que o Sherlock Holmes recebeu? Olha só, eu recebi esse número 21 aqui na mão. Qual era o valor original que tu tinha anteriormente? Daí o que o Sherlock vai falar? Bom, quais foram as operações que obtiveram? Eu não sei. Eu sei que primeiro foi multiplicado por 2, depois de ter multiplicado por 2 a gente somou 3, e eu sei que eu tenho esse resultado na minha mão agora que é 21. Que valor era o anterior? Daí o Sherlock vai chegar e falar assim, bom, meu caro Watson, para a gente retornar ao valor original, se por último foi somado 3, a gente vai diminuir 3. Então, tu tinha 28, no passo anterior tu tinha 18. Você concorda comigo? Daí ele vai falar, sim, concordo. Tinha 18, mas isso não responde a minha pergunta. Bom, mas daí, se tu tinha 18, qual é o passo anterior a esse? Bom, foi multiplicado por 2. Se tu quer o resultado inicial, então tu divide por 2. Daí tu volta mais um passo. O 18 dividido por 2 dá 9. E daí o Sherlock chega no valor original. O teu valor original é 9. E daí o cara responde assim, como você é inteligente? Como é que acontece uma coisa dessas? Como é que é mesmo? É elementar, o cara Watson. Tá? É lógica mesmo. E daí, de tudo isso que a gente está conversando, olha só, pensa comigo.
o que a gente gosta de equacionar as coisas. Existia um número x, certo? A gente duplicou o número primeiro e depois somou 3 a esse número, certo? E o resultado nós tivemos o valor 21. Daí, então, a gente está com esse resultado 21, eu quero inverter para saber que número original era esse. Então, ao dobro do número, aos 21 mais 3, para inverter a operação, para retornar só ao dobro do número, eu subtraio 3. E se eu faço isso desse lado, eu faço isso do outro lado também, tá? Mas, pensando assim, ó, como é que a gente fez? Eu tinha 2x mais 3 era igual a 21. Então, foi somado 3, vamos retirar 3. E se eu retirar 3, eu fico apenas com o dobro do número. E se eu tirar 3, né, ao invés de 21, eu vou ficar com 18. Tá? Então, lembra aquela história, né? Esse mais 3 aqui vai passar para o outro lado, menos 3. Na verdade, o que tu está fazendo é subtraindo 3 dos dois lados. Na verdade, o que tu está fazendo é obtendo o processo anterior. Certo? Ó, mais 3, foi adicionado 3, então o processo anterior é subtrair 3. Tu não tem mais a adição de 3 aqui e, por consequência, o teu resultado no passo anterior ficou com 18. Se o número dobrado é 18, quer dizer que o número original divide o 18 por 2, dá 9. Daí tu chega nesse valor aqui, certo? Só que quando a gente começa a trabalhar com operações das mais diversas, potenciação, radiciação, as coisas não ficam tão simples assim da gente inverter o processo. Quer ver, ó? Então, a primeira coisa, antes de começar a ler o livro ali, eu vou tentar motivar vocês a entender o que eu estou falando. Uma expressão como essa aqui é muito simples a gente inverter o processo. Mas pensa numa outra expressão assim, ó. Eu tinha um número e ele veio ao quadrado um número. O número eu elevei ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado um número, eu peguei o mesmo número, somei com o mesmo número o quíntuplo dele. Olha, eu tinha o quadrado do número, eu tinha um número, elevei ele ao quadrado e somei com o quíntuplo do número. A esse resultado, eu subtraí 6. E o resultado final ficou 0. Daí, com tudo isso aqui, ó, a gente pode tentar inverter os procedimentos. Concorda comigo? Bom, a última coisa que eu fiz foi subtrair 6. Então, eu posso dizer que o passo anterior poderia ser o quadrado do número mais 5 vezes o número, ao invés de 0, vai ser igual a 6. Certo? Porque se por último eu subtraí 6 e fiquei com 0, o passo anterior eu tinha 6. Então agora eu tenho o quadrado do número mais 5 vezes o número vai me dar 6. Será que vocês conseguem pensar num número que elevado ao quadrado mais 5 vezes o número vai dar 6? Bom, o que eu poderia fazer assim, ó? Eu obtive o quadrado do número, adicionei ao quíntuplo do número e o resultado deu 6. O que eu posso pensar? Eu posso dividir o número por 5. Só que eu tenho o número aqui, ó, o número aqui e o quadrado do número aqui, ó. Eu não consigo inverter esse processo simplesmente dividido por 5, porque fizeram duas coisas com o mesmo número. Ó. Uma coisa foi fazer o quíntuplo do número e outra pegar o número e elevar ao quadrado. Então, se eu pegar o número e dividir por 5, eu tenho que me preocupar com o quadrado do número aqui. Vai dar um problema,
porque são dois processos com o mesmo número. Tá? Professor, Sim. se ele for número 1 elevado ao quadrado, daria para somar 1 mais 5, acharia o 6? 1 elevado ao quadrado, bom, é que o número que eu escolho aqui, ele tem que ser aqui também, né? Ó, se tu colocar, sim, por tentativa, ó, 1 elevado ao quadrado, com certeza, ó, mais 5 vezes o número, com certeza dá 6, certo? Mas ótima observação que tu fizeste. Mas daí o que eu te digo quanto a isso aqui, ó? Como é que tu fez? Tu encontrou o número? Tu encontrou o número por tentativa, certo? A gente não conseguiu inverter essa é a questão, a gente não conseguiu inverter o processo. Vamos imaginar que existe um número e foi testando. Será que é só um que vai funcionar isso? Outra pergunta, será que é só um que daria isso aqui? Mas pensando naquele X ali, né, no X naquele quadrado, é a única solução que eu vejo. É a única solução? Tá, então tá. Então me dá um tempinho e eu vou pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos ver. Porque se tu levar o quadrado do número e somar, vai dar mais de 6. Só um pouquinho. Deixa eu descer. Ótimo. Olha só, Lisiane. Menos 6 elevado ao quadrado mais 5 vezes menos 6. Quanto é que vai dar? Menos 6 elevado ao quadrado, 36. 5 vezes menos 6, menos 30. 36 mais o menos 30 é a diferença, né? De 36 para 30. É 36 menos 30 isso. Dá 6. Então tá, tu tem razão. Tu pode me dizer assim, ó, 1 é solução, mas tu não pode dizer que menos 6 é solução. Porque eu acabei de te mostrar aqui, ó, que menos 6 também é solução. Certo? Concorda comigo? Concordo. Beleza. Então, o nosso problema ali, o nosso Sherlock ali, ele vai ser obrigado a dizer assim, ó, olha, tu tem duas possibilidades, uma é 1, outra é menos 6. E por isso a questão, olha só quão difícil seria encontrar esse menos 6 aqui. Tá? Eu tive que fazer um jogo ali, ó, para te dizer, ó, menos 6 também é a solução. Tu entendeu? Imagina tu tentar substituir menos 6 para ver se dava certo. Essa é a grande questão. Ok, mas olha só. Tu deixa eu botei 1, pra te ver se 5 vezes 1. Ó, mais perto do microfone, porque senão eu não vou conseguir entender. Oi. Tu deixou 1 ao quadrado mais 51 igual a 6. Não, Érico. 5 vezes 1, Érico. Ah, tá. 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 igual a 6. Tá? E menos 6 ao quadrado mais 5 vezes menos 6 também vai dar 6. Ah, tá. E daí, o grande problema aqui nesse tipo de equação aqui, ó, é que inverter processo não é tão simples. Dá para inverter o processo? Sim, dá para inverter. Mas não é assim como a gente está pensando, né? Tentar fazer o processo. A gente vai ter que dar uma volta para inverter esse processo aqui, tá? Para descobrir o x original. Outra coisa, esse tipo de equação aqui, ó, ele me dá duas soluções. A gente tem que saber, será que tem mais soluções? Não tem soluções?
né? Porque de repente eu consigo elaborar uma questão que não tem solução, pelo menos no conjunto numérico que a gente está trabalhando. Vê bem comigo, ó. Eu pego um número, elevo ao quadrado e somo 9, isso aqui vai dar 0. Será que existe número real que elevado ao quadrado mais 9 vai dar 0? Vamos tentar pensar um número que elevado ao quadrado somado com 9 dê 0. Bom, antes de tu começar a queimar neurônio, eu vou começar a te dizer assim, ó, todo número real. E tu tem que lembrar lá dos números reais que a gente começou no início do livro. Todo número real elevado ao quadrado nunca vai dar negativo. Lembra disso, né? Partindo desse princípio, se esse número aqui, ó, não é negativo, a gente está trabalhando com um número real, esse número não é negativo, mais 9, com certeza, não tem possibilidade de dar 0, certo? Porque qualquer número não negativo mais 9 dá mais do que 0. Com certeza dá mais do que 0. Qualquer número que não é negativo mais 9 dá mais do que 0. Porque o menor valor para esse número elevado ao quadrado é 0. Certo? É o menor número não negativo é 0. 0 mais 9, no mínimo o resultado disso aqui, ó, tem que ser maior quer dizer, no máximo não. Esse valor tem que ser maior ou igual a 9. Isso aqui só pode me responder valores 9 ou maiores do que 9. Tá? Então a gente tem, e por essas razões assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com as inversões de procedimento. Quando a gente está trabalhando, e por que isso aqui é importante? Porque esse tipo de equação é uma equação do segundo grau, tá? E a equação do primeiro grau, a gente inverte o procedimento tranquilamente, sem queimar o neurônio, só invertendo as operações. Mas esse tipo de equação é uma equação do segundo grau com uma incógnita, Érico, que é o valor x, que é incógnito, certo? E inverter o processo, ele não vai te dar de bandeja assim, tá? Ele não dá a inversão do processo de bandeja. Então, agora lendo o livro, deixa eu apagar aqui, com essa introdução, o que nós temos? Então essa é a primeira motivação, tá? Que eu deixo para vocês. A motivação é tentar resolver essas equações que elas não são como as anteriores, as equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau eu poderia generalizar até a solução dela. Tá? Mas uma equação do segundo grau com uma incógnita. Acompanha no teu livro ou vê aqui a minha leitura, né? Você já viu que uma equação é uma relação de igualdade que envolve valores desconhecidos, chamados incógnitas. Os valores desconhecidos, que podem ser representados por letras. Também a gente já resolveu equações do primeiro grau, que a gente consegue inverter o processo tranquilamente. E equações do primeiro grau com uma incógnita. Agora você aprenderá a identificar e resolver equações do segundo grau com uma incógnita. E por que a gente tem que resolver equações do segundo grau? Porque elas têm um procedimento um pouquinho diferente. Acompanhe a situação a seguir. Juliana fez um tapete para enfeitar o seu quarto. Observe-o. Olha só o que tu tem que observar, que cada um dos trapinhos ali, ó, dos trapiches que ela colocou, ela botou lado X aqui, ó, e lado X aqui. Isso faz pensar que cada um desses pedacinhos tem lado X e lado X aqui, até mesmo para calcular a área, certo? Ó, a área de cada quadradinho desses
cada paninho é x vezes x ao quadrado. Então, cada quadradinho de área vale x quadrado, certo? Eu poderia ver como é que ela está fazendo? Um tapete, né? A área em quadradinhos, né? São quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então, nesse tapete aqui, ó, tu tem uma área de 10x quadrados, tá? Cada uma dessas aqui. Para fazer esse tapete, Juliana costurou uns nos outros retalhos de tecidos de formatos quadrados, todos de mesma dimensão. Então, a área, eu não sei qual é a dimensão x aqui, ó. Tu viu que eu quase dei um zoom, eu queria dar um zoom na tela aqui, eu estava dando zoom aqui, ó, no tablet. Ai, seu Fabinho. Então, observa aqui, ó, eu não sei essa medida x, certo? Quanto é que vale? Se é 10, se é 12, se é 5, não sei essa medida x, tá? Mas eu sei que a área, quando eu descobrir x, é só pegar x e elevar ao quadrado para descobrir a área. Se for 2, por exemplo, essa medida aqui, 2 ao quadrado, a área de cada quadradinho desses aqui é 4. Se o x estiver valendo 5 centímetros, 5 centímetros vezes 5 centímetros, 25 centímetros quadrados, cada um desses quadradinhos aqui. Olha o que a observação ali, deixa eu ver que horas são, tá? Para fazer esse tapete, Juliana costurou um nos outros os retalhos, né, de tecidos de formato quadrado, todos de mesma dimensão, sabendo que o tapete ficou com área total a 4.050 centímetros quadrados. Então, na verdade, esses 10x quadrados, olha só, antes de continuar ali, ó, o que a gente já pode ver, depois a gente vai ver a observação do livro. Aqueles 10 retalhos de medidas x quadrados deu 4.050 centímetros quadrados. Deixa eu ver se é isso mesmo ali que ele colocou. 4.050 centímetros quadrados. Então, existe um número que eu elevo ao quadrado e o resultado desse número eu multiplico por 10, eu fico com o número 4.050.